Porque ninguém pode ser salvo por meio do simples cumprimento da lei. Um importante personagem da história da igreja já se ocupou com esse assunto, com esse tema há 500 anos. Martim Lutero explicou o papel da lei e o quanto o ser humano é incapaz de cumpri-la em sua busca por salvação. Fica comigo que vamos falar sobre lei, graça, justificação, salvação e muito mais. Olá, você que nos acompanha aqui no canal Teologia Missional, bem-vindo ao canal. Vamos mergulhar em um dos textos mais importantes de Martim Lutero, seu prefácio à carta de Paulo aos Romanos, escrita em 1522. Esse prefácio não é apenas um comentário, ele é uma janela para entender a teologia de Lutero sobre a justificação pela fé, que foi o coração da Reforma Protestante. Se você quer entender melhor essa doutrina e a relação entre lei e graça, fica comigo. O que é o prefácio de Lutero à Carta aos Romanos? Bem, em 1522, Lutero escreveu um prefácio para a Carta aos Romanos, onde ele descreve essa epístola como um resumo do Evangelho. Para ele, a Carta aos Romanos era essencial para entender o cristianismo e a obra de Deus em Cristo. Veja como Lutero inicia o seu texto. Essa carta é a verdadeira peça principal do Novo Testamento e o evangelho mais puro, a qual é tão digna e valorosa que o cristão não somente deve sabê-la de cor, palavra por palavra, mas deve se ocupar dela diariamente, como se fosse o pão diário da alma, pois nunca se pode exagerar na sua leitura ou reflexão. E quanto mais se lida com ela, tanto mais preciosa ela se torna e tanto mais saborosa ela é. Nesse prefácio, Lutero explora temas profundos como a natureza humana, o pecado, a lei e a graça. Vamos tentar entender então um pouco sobre a lei. O que Lutero diz sobre a lei? Ele enfatiza que para entender a carta aos Romanos e, portanto, a justificação pela fé, é crucial compreender o que Paulo quer dizer com lei. E para Lutero, a lei não é apenas um conjunto de regras ou de normas morais. Ela representa tudo que Deus exige do ser humano em termos de obediência perfeita. A lei, então, tem uma dupla função. Primeira, revelar o pecado. A lei funciona como um espelho que revela a pecaminosidade humana. Ela mostra a incapacidade do ser humano de alcançar a justiça de Deus por suas próprias obras. A lei, assim, expõe o abismo entre a santidade de Deus e a nossa condição humana. Diante da lei, fica escancarado o quanto estamos distantes de Deus e o quanto somos impotentes diante da necessidade de cumprirmos a lei. Nós simplesmente não conseguimos cumprir a lei de Deus. Segunda função da lei é despertar a consciência para a necessidade da graça. Ao revelar nosso pecado, a lei nos leva a perceber que precisamos da graça de Deus. É como se a lei dissesse: você precisa de algo mais, você precisa de Cristo. Segundo Lutero, a lei aponta para a nossa necessidade de justificação pela fé em Cristo, aquele que cumpriu a lei em nosso lugar. Quando nos damos conta de nossa impotência, da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de cumprir a lei, então resta nos voltarmos para Cristo. Daria para falar ainda sobre outros aspectos a respeito da lei. Uma é fazer as obras da lei e outra seria o cumprir a lei. Qual é a diferença dessas duas questões? Sim, Lutero faz uma distinção essencial entre fazer as obras da lei e cumprir a lei. Essa diferença é fundamental para a compreensão da teologia da justificação. O que é fazer as obras da lei? Isso significa seguir os mandamentos externamente, obedecendo às regras, mas sem que essa obediência venha de um coração transformado. É uma obediência superficial. Por exemplo, alguém pode não roubar, mas apenas por medo da punição e não porque ele ama, porque ele vê nisso um sentido mais profundo. A outra maneira de entender a lei é a partir do cumprimento. O que seria cumprir a lei? Bom, para Lutero, cumprir a lei é algo mais profundo do que simplesmente fazer as obras da lei. Para Lutero, cumprir a lei é algo muito mais sério, muito mais profundo. Cumprir a lei significa obedecer a Deus de todo o coração, com amor genuíno, e isso só é possível através da fé em Cristo. Quando temos fé em Cristo, nossa obediência não é apenas externa, é sincera e vem de um coração transformado. Vamos pensar um exemplo aqui. Imagina duas pessoas que ajudam os pobres. A primeira faz isso para ser reconhecida, enquanto a segunda ajuda porque é movida por compaixão e amor a Deus. A primeira pessoa está fazendo as obras da lei, enquanto a segunda está cumprindo a lei. É a diferença entre uma ação superficial e uma obediência sincera
que vem da fé. É claro que Lutero, nesse texto, vai falar também da importância da fé. Para Lutero, a fé é o que torna possível cumprir a lei. Sem fé, estamos sempre tentando nos justificar pelas obras, o que leva a uma obediência apenas aparente. Com fé, Deus opera em nossos corações, renovando-nos e nos capacitando a obedecer de forma verdadeira. A fé não elimina a lei, mas permite que ela seja cumprida de maneira autêntica. Em outras palavras, quando tentamos fazer as obras da lei, é porque estamos agindo em busca de algo, segundo as intenções. Estamos agindo para obter alguma coisa em troca, para conseguir, quem sabe, uma vida melhor no céu, numa próxima encarnação. Mas para que se cumpra a lei, basta reconhecer que Cristo é o cumprimento de toda a lei. Isso ocorre pela fé. Você não age mais buscando a recompensa ou a fuga de uma punição, mas age em conformidade com o objeto da sua fé, Jesus Cristo. Então, alguns pontos principais que Lutero destaca nesse prefácio à carta aos Romanos. Vamos resumir os pontos centrais aqui. Primeiro, justificação pela fé. A justiça diante de Deus não vem das nossas obras, mas da fé em Jesus Cristo. A fé é o meio pelo qual a justiça de Deus é concedida ao pecador. Segundo, a natureza humana e o pecado. Todos somos pecadores e não conseguimos alcançar a salvação pelas nossas próprias ações. Isso é um dos pontos fundamentais da teologia de Lutero. Terceiro, a lei e a graça. A lei revela o pecado, mas é incapaz de salvar. A salvação é oferecida exclusivamente através da graça recebida pela fé em Cristo. Quarto, transformação interior. Para Lutero, a verdadeira fé não é apenas intelectual, mas uma confiança que transforma o coração. A fé verdadeira gera uma mudança profunda e uma vida que busca viver segundo a vontade de Deus. Portanto, nas palavras de Lutero, cumprir a lei é fazer as obras de Deus com disposição e amor e viver de forma piedosa e boa, sem a coação da lei, como se não houvesse lei nem punição. Concluindo então, alguém pode ser salvo por cumprir a lei ou por realizar as obras da lei? Não. Por quê? Simplesmente porque ninguém cumpre a lei. Lutero nos lembra que a nossa obediência à lei deve ser fruto de uma fé sincera em Cristo e não uma tentativa de autojustificação. Ele nos desafia a olhar para a lei e para a graça de Deus com um coração transformado e cheio de fé. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que desejam aprofundar seu entendimento sobre a fé cristã. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos como este. Se você tem interesse nos textos de Martim Lutero, especialmente nesse texto que abordamos aqui, o seu prefácio aos Romanos, não existe um livro específico traduzido e publicado em português, mas existem coletâneas de textos de Lutero já publicados no Brasil, e ali sim você encontra não somente este, mas diversos outros textos do reformador. O prefácio aos Romanos nós encontramos no volume 8 das obras selecionadas de Martinho Lutero. As obras selecionadas são uma coletânea de publicações com 14 volumes. O volume 8 traz os prefácios de Lutero aos livros da Bíblia, e é ali que você encontrará também o texto do prefácio aos Romanos na íntegra. Quem publica as obras selecionadas são as editoras Sinodal e Concórdia. Outra publicação que traz o prefácio aos Romanos é a obra Martinho Lutero, série Clássicos da Reforma, da editora Vida Nova. Esse livro da Vida Nova traz, além do prefácio aos Romanos, vários outros textos fundamentais da obra de Lutero, como as 95 teses, do cativeiro babilônico da Igreja, da liberdade cristã ou da liberdade do cristão, os catecismos menor e maior e ainda outros textos. Eu vou deixar o link de onde você pode encontrar esses livros que eu mencionei abaixo na descrição, dá uma conferida lá. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe você e seja você uma bênção.